Vamos direto ao ponto. Não é o post lindo que converte, e sim o post que conecta. Eu defendi essa ideia em uma publicação que eu fiz lá no meu Instagram dias atrás, uma capinha laranja bem simples dizendo não é o post lindo que converte. E nessa publicação eu defendi a ideia de que mais importante do que a beleza, a estética do post é a mensagem que você traz nele e ainda mais, se aquela mensagem conecta, gera alguma conexão emocional com a pessoa que está lendo aquele post. Para mim faz muito mais sentido quando você consegue fazer um post de conexão com o leitor do que um post lindo e maravilhoso em que você fala qualquer coisa ou até dá um bom conteúdo, mas não de um jeito interessante, e aí a pessoa apenas ignora o que você fez. Eu já passei muito por isso, de passar tardes inteiras no Canva, tentando fazer uma arte maravilhosa, até porque eu não sou designer, então eu não entendo tão bem de como colocar as coisas no lugar e que fiquem bonitas. Então eu vou botando e vou olhando como é que fica. E isso demora muito. Talvez se você está tentando vender seus produtos pela internet, está produzindo conteúdo, já deve ter sentido isso na pele. De o tempo passar e você, meu Deus, como é que eu vou postar todo dia se todo dia eu tenho esse trabalho enorme de fazer essa arte do post para ficar impecável, com as cores perfeitas, enfim. E quando a gente não tem tanta habilidade assim, acaba que nem fica, né, tão perfeito como a gente vê nos outros perfis. Então, para aliviar um pouco o seu coração, eu quero te dizer que a estética é legal, é bonito e tudo, mas não é tudo. A mensagem que vem dentro do post, ela tem capacidade de converter, mesmo se a sua estética não estiver tão boa. Então, Lid, você está querendo dizer que posso fazer post feio e tal? Não é isso. É o que eu quero dizer você não é designer, provavelmente, e você tem que fazer o que você sabe fazer de melhor, que é passar o seu conteúdo para ajudar a pessoa que está do outro lado. Quando você tiver condições, você contrata um designer para fazer essa parte, ou você vai estudando mais sobre princípios de design e tudo mais, coisas que te ajudem a ser mais rápida ali na hora de criar o post, tá? Mas que isso não seja um impedimento para você começar a colocar sua mensagem no mundo de uma forma que conecta. E eu defendo que o post que conecta, ele também é o que converte. O que é converter? É transformar um visitante do seu perfil em seguidor, é transformar um seguidor em cliente. E quando você gera uma conexão emocional com a outra pessoa, algo que você faz ali e diz no post, mexe lá dentro da pessoa, essa pessoa tem uma reação, que às vezes é de interagir com o post, comentar, engajar, e às vezes é até de comprar o seu produto, que é nosso objetivo principal. Então vamos logo para 5 formas de fazer posts que conectam. Nessa publicação que eu fiz lá no Instagram, eu perguntei quem gostaria de compreender melhor e várias pessoas disseram que queriam. E eu fiz uma enquete nos stories e pediram para que o vídeo fosse aqui no YouTube explicando essas formas. Então vamos lá. A primeira forma de fazer um post que conecta é através de histórias. As histórias, elas mexem muito com o nosso emocional. Se você parar para ver um filme, qualquer que seja, da Disney, todos eles vão mexer com você de algum modo. Em alguns deles a gente até chora, de tanto que isso mexe com a gente. Porque não é só a história em si, que tem alguma raiz dentro da gente que acaba, digamos que, crescendo, florescendo com aquilo que é mostrado. Como assim? Normalmente nas histórias existe uma injustiça e a gente fica indignado, a gente fica com raiva. Então, por exemplo, se você pegar o Rei Leão, tem uma morte lá que deixa a gente indignada. Se você pegar a Moana, por exemplo, que ela queria ir para o mar e a família não deixava, a gente ficava chateado com aquela situação. Então, essas histórias, elas mexem com a gente em diferentes sentimentos. Pode ser um sentimento de raiva, pode ser um sentimento de injustiça, indignação, mas também é amor, é paixão, aquela conexão com a família, com, enfim, muitas coisas vão passando pela nossa cabeça à medida que a gente vai assistindo um filme como esse. Então, como é que você vai trazendo histórias? Não é só história de filmes, tá? A questão do filme foi só um exemplo que eu te dei. Mas qualquer história que você consiga conectar com o seu conteúdo. Então, você pode pesquisar histórias. Existem sites na internet só de histórias, contos, essas coisas. E aí, nesses contos, você consegue conectar com algo que você precisaria passar. Por exemplo, digamos que tem uma história de alguém que enfrentou um medo. E aí,
você pensa, qual é o medo da minha persona? Ah, o medo da minha persona é estudar, por exemplo, se você está na área de estudos, né? É estudar muito e não passar na prova e ter perdido o tempo dela, né? Mas se ela vencer esse medo, ela pode estudar e pode passar. Então você pega uma história pode ser de filme ou de livro ou de qualquer coisa, contos, histórias inventadas. Você pode inventar a história do Joãozinho, da Maria, e conta a história dessa pessoa que tinha um medo e quando superou aquele medo, ela conseguiu evoluir. E aí depois você vai e contextualiza com o que você precisa falar. Mas se você já começa contando essa história, a pessoa já vai se conectando com o que você está falando. Ela vai baixando mais a guarda. Porque o que acontece? Existem muitas pessoas que elas dão o conteúdo de uma forma mais imperativa, né? Como se estivesse mandando você fazer alguma coisa. E eu percebo que isso faz com que a gente crie uma defesa também. E às vezes até não se permite identificar com o que a pessoa está falando. Então a pessoa diz, você está passando por isso, por aquilo, às vezes é até um pouco invasivo para a gente. E a gente se defende. Mas quando a pessoa não está falando de você e está falando da história da Maria, você para escutar a história da Maria até que você percebe que a Maria é você. Você se identifica com aquela história. Então, trazer histórias é a primeira forma de conectar. Pesquisa sobre histórias, passa a ver filmes, passa a ver livros com outros olhos e identificando o que é que aqueles personagens estão passando. Ó, aqui nessa história ela está passando por um ato de coragem, então eu posso usar um post de motivação com essa história. Aqui nessa história ela está passando por um conflito interno, ela quer mudar de vida, mas está com medo do que a família pensa. Então você pode contextualizar com a sua persona, que também passa por isso. Normalmente, quando a gente ensina algo na internet, a nossa persona ela tem medo também de fazer o que a gente está ensinando por conta do julgamento alheio. Então acaba que toda história você consegue transformar no seu conteúdo. Te dando um exemplo bem simples aí de história, vou colocar aqui um post que eu fiz, que era um post desse de conexão, e eu pesquisei sobre Frozen no Google e vi várias fotos e vendo essa foto eu pensei, esse cara aqui de Frozen, ele é para ser o príncipe, né, da história, ele é o príncipe da Anna. Só que ele não tem jeito de príncipe, ele é um cara atrapalhado, ele conversa com o alce dele, é alce ou é rena? Agora eu fiquei em dúvida. Mas ele conversa com esse animal, ele come junto com esse animal, meio até nojento. Mas as pessoas gostam dele. E aí eu fiquei pensando, ele não é um príncipe perfeito. Mas mesmo assim as pessoas se conectaram com ele porque ele é gente como a gente, né? E aí eu fiz um post sobre isso. Não é preciso você ser perfeito para você ser admirado na internet, para as pessoas gostarem de você. Porque o meu público é de pessoas como você que querem atrair clientes através da internet e que tem alguma dificuldade em se expor, algum medo de julgamento. Então percebe que eu peguei um recorte da história e expliquei o que tinha acontecido com ele e expliquei para a pessoa como que para ela poderia ser da mesma forma, que apesar dela não ser perfeita, ela ia encontrar pessoas que gostassem dela do jeito que ela era. Então é super simples fazer isso. Começa já a anotar aí no seu banco de ideias as histórias que você vai usar para fazer analogias com seus posts, tá? Vamos então para o segundo. Você está vendo que aqui a explicação é bem detalhada, é uma aula completa mesmo de uma estratégia que eu uso nas produções de conteúdos dos experts que eu trabalho e na minha também. Então, segundo ponto, segunda forma de fazer post de conexão é com assuntos que estão em alta no momento. Você percebe que tem perfis que postam sempre, por exemplo, post sobre BBB, post sobre a Fazenda, post sobre nem só sobre reality show não, a morte da rainha e outras coisas assim. Esses posts acabam conectando porque eles mexem também com alguma emoção que existe na gente. Às vezes é uma emoção de boa, porque tipo, eu sou fã daquela pessoa, ou às vezes é uma emoção ruim. Então, agora que eu tô gravando esse vídeo em setembro de 2022, a gente tá num período aí de campanha eleitoral e tal, e tem gente fazendo post com os candidatos. E aí tem gente que fica chateada, tem gente que gosta. Então, querendo ou não, faz a pessoa se mexer. O post que conecta, ele é interessante porque ele faz a pessoa sair do estado que ela tá e se mexer, ela curtiu, ela comentar, ela engajar com você de alguma forma. É um post que cutuca a pessoa, entende? Então, você pegando assuntos que estão em alta, você também consegue trazer essa conexão. Por exemplo, eu fiz esse post aqui, na época do BBB, falando sobre a eliminação da Jade e contando por que ela tinha sido eliminada, segundo o meu ponto de vista, né? Apesar dela aparentemente discursar tão bem,
tinha um ponto de falha na comunicação dela que fazia a gente não confiar no que ela falava. Então, isso eu já trouxe para o que eu abordo aqui, que é comunicação persuasiva, conteúdo e tudo mais. Então, eu contextualizo o assunto que está em alta com aquele conteúdo que eu tenho. Então, a mesma análise da Jade pode ser feita por uma psicóloga, a mesma análise pode ser feita por, enfim, por um personal trainer, porque ela treina, né, e ela tem um corpo muito bonito. Por marcas por pessoas que falam sobre cabelo. Por que o cabelo da Jade estava desbotando no BBB? Aí a pessoa que ensina sobre cabelo pode explicar. Maquiagem. Nossa, pegando a mesma pessoa e o mesmo assunto em alta, você consegue transformar em todos os nichos. É só você olhar com esse olhar. Então, uma boa é você se inscrever, tipo, ativar notificações. Existe até no próprio Google, tem como você ativar as notificações das notícias mais relevantes. Ou você está acompanhando canais que passam essas notícias, sabe? Eu não acho muito legal aqueles perfis de fofoca. Tem uns que são mais, digamos, de jornalismo, né? Que é uma informação mais confiável, eu acho legal. Mas os perfis de fofoca mesmo tem muita fake news e aí não é bom usar. Acompanhar as coisas que estão em alta na televisão. Por exemplo, a novela Pantanal, que passou agora em 2022, ela está em alta, né? Esse tipo de coisa. Então, dá para você fazer post que conecta, falando seu ponto de vista, analisando algum personagem, alguma notícia que está em alta. Já o terceiro tipo de post que conecta, que eu quero trazer aqui para você, é o post em que você traz os seus bastidores. E aqui eu acho que é até 2 em 1 que eu vou te dar essa dica, né? E vulnerabilidades. Aqui são 2 tipos, na verdade, que eu coloquei em um só. Mas bastidor pode ser bastidor sem ser vulnerável, ou pode ser o bastidor vulnerável também. O que é isso? Bastidor é o que tem por trás do seu trabalho ali. Então, por exemplo, você tem um perfil que vende açaí. Como é que você armazena o seu açaí? Como é que você monta o açaí? Toda essa coisa de bastidor acaba dando uma conexão no sentido de fazer a pessoa se sentir parte, ela sabe como é o seu processo. Ou se você está montando um sushi, ou se você está montando uma embalagem de um laço de cabelo que você vende pela internet, ou até mesmo na criação de um produto digital. A sua parte de pesquisa, a sua parte da noite, que você fica até tarde lá escrevendo aquele produto, mas você contar ali sobre o nascimento daquele seu projeto, daquele seu produto, bastidores de reuniões, esse tipo de coisa faz a pessoa conectar com você também, porque ela se sente ali por dentro daquele processo, sabe? E também, se a sua persona ela for muito parecida com você, por exemplo, se você é da área de estudos, né? Eu gosto de dar esse exemplo porque eu sei que tem muita gente aqui no canal que é dessa área. E você também está estudando, e você posta que está estudando, a pessoa se conecta, porque ela diz, ela como eu, entende? Então, por esse tipo de conexão, é interessante fazer esse tipo de post. E o post de vulnerabilidade é quando você mostra as suas fraquezas, você mostra a parte ruim também. Então, por exemplo, eu posso fazer um post mostrando o meu pior período de vendas. O pior período o mês que eu menos vendi desde que eu comecei a trabalhar na internet. E aí eu explico por que eu menos vendi. Eu menos vendi porque eu não fiz ação de vendas, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo. Então é um post que você conta a sua vulnerabilidade, ao mesmo tempo você ensina o que você fez de errado para que a pessoa não repita. Meus piores erros em tal área. Então você expõe o que você fez que fracassou, e aí tanto a pessoa vai se conectar, porque normalmente ela já cometeu aquele fracasso também, como ela pode aprender com o seu erro. Ou às vezes você só tá num dia ruim mesmo, e aí você fala que tá num dia ruim, que nada tá dando certo, e que tem esses dias também, e aí a pessoa se conecta com você. Acho que já passou do tempo da gente fingir ser perfeito na internet, sabe? Já passou do tempo em que as pessoas acreditavam que todo mundo tinha uma vida maravilhosa, que ninguém tinha problema. Então as pessoas querem mais se conectar com gente como a gente. Eu não acompanho a Virgínia, mas eu sei que ela se não for a maior, é uma das maiores influenciadoras da atualidade, em questão de número de seguidores. Mas eu já vi análises sobre ela em perfil de marketing e tal. E uma coisa que eu achei interessante nessa análise é que falava que o que fez a Virginia se destacar foi justamente ela mostrar a vida real. Então as pessoas veem ela sem maquiagem,
veem os bastidores, né? Que é exatamente isso que eu tô contando aqui pra você. Ver quando tá ruim, também a vulnerabilidade, reclamando ou tendo alguma, não sei se discussão seria a palavra, mas conversando com a família. Não é mais aquela coisa só recortada, sabe? O recorte bonito da realidade, que normalmente a gente via nas influenciadoras. Então, isso conecta demais e vai fazer diferença. E se você começar a postar bastidores, de forma geral, e vulnerabilidades suas. Vamos para o quarto ponto agora, que é experiências pessoais. Você pode usar as suas próprias experiências, assim, bem parecido como esse que eu estava falando para você sobre vulnerabilidade, né? Tipo, o meu pior mês de vendas é uma experiência que eu posso compartilhar. Mas você também pode compartilhar experiências positivas. Então, quando você usa as suas experiências para ensinar, você traz uma conexão mais de reciprocidade. Porque a pessoa vê, nossa, ela tá mostrando o que ela fez, que deu certo, ela tá me mostrando sobre isso. Eu fiz um post até que ele era um post mais com o objetivo de trazer autoridade, mas que também tinha conexão, em que eu falava assim, em um período que eu fiz, que eu coloquei assim, vou colocar esse post aqui, mas é tipo, como eu fiz 220 mil reais de vendas pela internet, alguma coisa assim. E eu conto a minha experiência com isso. Então, a pessoa para ver um post, como eu fiz alguma coisa, que ela quer aprender comigo, para ela poder fazer também. Então, quando você conta a sua experiência pessoal sobre um determinado tema, isso conecta muito mais. A minha experiência com marketing digital, a minha experiência com vendas online, como eu fiz para sair desse açaí mal montado para esse açaí bem montado. Então, percebe que um bolo, por exemplo, se você é da área da confeitaria, como eu saí disso para isso, tem até um Reels em alta no momento, né? Ai, não sei como eu saí disso para isso. Por que deu tanto certo, tão certo? Porque você está contando a sua evolução, você está conectando com as pessoas estão vendo que você não nasceu perfeito e que você foi aperfeiçoando, isso dá esperança, isso dá gosto do cliente comprar um produto seu quando vê essa sua evolução, em como você aperfeiçoou aquilo que você já fazia, né? Então, traga suas experiências pessoais, fale mais sobre você, sobre o que você fez que deu certo, que deu errado, mas contribua com a sua experiência para as pessoas, que isso conecta bastante. E quinto e último, você trazer posts que retratem as suas crenças e valores, que falem sobre a sua visão de mundo. Como assim? Sobre tudo que acontece, nós devemos ter algum tipo de opinião, né? Algum tipo de posicionamento. E não é que a gente tem que trazer tudo para o nosso perfil, mas em alguns momentos você vai sentir uma necessidade de se posicionar. Então, por exemplo, recentemente saiu uma notícia de um ator, já um senhor, sendo preso por violência, como é que se fala? Por um crime de. Agora me fugiu a palavra, mas em relação à sexualidade infantil, entende? Pornografia infantil, algo nesse tipo. Né? Ele foi flagrado com isso. E aí eu vi um perfil que eu acompanho, que é um perfil de uma psicóloga, que ela trata exatamente essa questão da sexualidade infantil. Ela ensina os pais a prevenirem que os seus filhos sofram abusos e tal. E ela fez um post sobre esse tema, sobre essa notícia. Então, ela conectou de duas formas, com os assuntos em alta do dia a dia e também expressando as crenças e os valores, a visão de mundo que ela tem. Ela falou a opinião dela sobre aquele assunto que estava acontecendo. Então, percebe que é algo relacionado ao nicho dela que ela tratou? Então, você também é interessante que você se posicione, que você mostre de que lado você tá nas situações. Porque o que eu percebo é que a gente tem muito medo de se posicionar na internet, principalmente porque a gente pensa que vai ser cancelado, criticado, esse tipo de coisa, né? Mas se você parar para pensar, as pessoas que você mais gosta de acompanhar na internet provavelmente são aquelas que são mais têm mais personalidade, são mais autênticas. Eu mesmo percebo que as pessoas que eu acompanho são pessoas que têm coragem, às vezes fazem coisas que eu não teria coragem. Que são pessoas bem diferentes de mim, mas que eu sigo pela própria autenticidade, pelo posicionamento da pessoa. Então, sabe aquela coisa de ser morno, ficar em cima do muro? Não é legal. E aí, quando você se posiciona e mostra suas crenças, valores, visões de mundo, as pessoas começam a se conectar com você e você vai construindo sua tribo, a tribo das pessoas que acreditam naquilo. E como é que você pode abordar isso num post? Pode ser um post de frase, pode ser
deixa eu ver. Pode ser vídeo, pode ser carrossel, em que você traz um tema que está em alta e conta sua opinião sobre isso. Normalmente a gente expressa com frases mesmo, né? Mostrando nossas crenças e valores ali. E esses tipos de post que eu tô contando para você, eles não precisam ser isolados, você pode misturar. Então, por exemplo, quando você conta a sua experiência pessoal, você também pode contar a sua crença e valor. Por que eu fiz isso nessa minha experiência pessoal? Porque eu tenho uma crença de tal coisa. Por exemplo, eu tenho um valor muito alto de liberdade. Para mim, liberdade é muito importante. Então, quando eu vou construir um negócio, eu penso na minha liberdade. Eu penso que eu não vou poder trabalhar 24 horas por dia, porque além de ser humanamente possível, eu vou perder minha liberdade de ir para a praia, por exemplo, que é algo que eu gosto tanto. Então, tudo está envolvido ali nos nossos valores e crenças. E aí, você pode trazer bastidores e trazer crenças, você pode trazer histórias e trazer seus valores e crenças. Então, pensa no que é importante para você. Crença não é religião, não, né? Pode até ser, mas é tudo que você acredita que de alguma forma faz parte ali do seu universo, porque faz parte de você e você é a pessoa que está à frente daquele conteúdo. Então, pense assim, as pessoas que te conhecem, normalmente elas conhecem também sua visão de mundo, né? As pessoas que te conhecem, assim, família e amigos. E aí, será que você está conseguindo passar essa visão de mundo na rede social? Será que se pedisse informação para um seguidor seu e uma informação para alguém que está ali no seu ciclo, a informação ia bater? Ou na rede social você acaba sendo muito neutra por ter medo de se posicionar? Então, é sobre isso que você deve pensar. E eu vou te dar um bônus aqui, uma sexta forma extra, né, de brinde, que é você pode fazer post que conecta através do sentimento de nostalgia. Isso pode ser com filmes, séries, música, jogos, com balas, bombons da infância, com brincadeiras, enfim, jogos eu já falei, né? O sentimento de nostalgia é algo que traz muita conexão em diferentes emoções, né? Às vezes um filme ele te traz tristeza, saudade ou alegria. Por exemplo, eu quando eu tô num dia muito difícil de trabalho, tipo, muita coisa para fazer, eu tô perturbada, eu coloco RBD. Por quê? Me traz uma alegria tão boa, uma nostalgia de um momento bom que eu vivi na vida, né? Quando eu não tinha esses problemas, era adolescente. Então, quando você traz uma música que pode ser trazer esse sentimento de nostalgia para o seu público, isso conecta, as pessoas vão comentar, nem que seja, aquela música legal, eu lembrava muito dessa música, enfim. Só a nostalgia em si já faz a pessoa conectar, mesmo sem o conteúdo. Imagina quando você cruza o conteúdo com esse elemento nostálgico. Então, por exemplo, você pode procurar imagens de coisas que existiam na infância e que hoje a gente não vê mais e usar isso, né? Por que, que o pirulito X fazia tanto sucesso? A estratégia de marketing era tal, e essa estratégia você pode usar hoje no seu negócio também. Então, você pode usar a nostalgia para trazer um conteúdo que você quer ensinar, entendeu? Por exemplo, na área de estudos, eu lembro que existe uma história aí dos nossos pais, não sei se você é dessa época, mas que eu já tive tio que falava isso, que não tinha dinheiro para comprar caderno, então escrevia em saco de pão. Então imagina se eu pego foto de saco de pão e falo sobre isso. Ó, na época dos nossos pais é assim, hoje você tem esse tipo de caderno e ainda tá reclamando. Enfim, dá para trazer esses elementos aí que você acha que combinem com a sua nostalgia, a nostalgia do seu público, que eles iriam achar legal de ver. Perfeito? Você conseguiu compreender? Se tiver dúvidas sobre esse tema, pode comentar aqui, que assim que eu vou responder, tá bom? E não esquece de me acompanhar também lá no Instagram, porque lá a gente fica mais próximo. Lá eu posto coisas quase que diariamente, né? Que é o @Litieri. E aí, assim, você consegue pegar muito mais insight disso de comunicação persuasiva, conteúdo e vendas através da internet, tá bom? Espero que você tenha gostado. Curte o vídeo se você gostou, se ficou até aqui. Se você não tiver inscrito no canal, se inscreve e deixa aí o seu comentário pra gente conversar, beleza? Beijo, tchau, tchau.